Romanos 1 e versículos de 1 a 7. Amém. Amém. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas em sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo nome sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmão Jesus. A gente vai falar um pouquinho, meu irmão, compartilhar um pouquinho entre todos aqui a divindade de Jesus e também a humanidade de Jesus. É um assunto que chama muito a atenção, porque a gente cada dia mais aprende aquilo que Jesus foi. E a gente lendo, quando a gente começa a ler a Bíblia com atenção, a gente percebe o que foi, todo o sacrifício de Deus desde a queda no Éden, Jesus veio para isso, e principalmente para nos ensinar, porque coisas que muitas vezes a gente diz, Jesus não diria, Jesus, ele foi um verdadeiro Deus e verdadeiro e perfeito homem, tudo aquilo que ele fez e disse deixou um ensinamento muito profundo para as nossas vidas. É verdade que a nossa carne, como diz a Bíblia, milita, contra o Espírito. Mas a gente também entende que a nossa carne, ela não tem compromisso com Deus. E o Espírito sim, O Espírito Santo tem compromisso com Deus. E é por ele que devemos lutar aqui, Porque é o Espírito Santo, quem vai nos levar. E de acordo com o nosso espírito, os dois em comum, se sente muito incomodado com certas situações que a gente vê hoje em dia por aí, A gente vê aí fora, Então, irmãos, a gente sabe que Jesus é divino, tem a divindade dele, e ele também tem a humanidade, Jesus foi 100% homem e ele foi 100% Deus, Mas ele nunca, a diferença entre nós, ele era carne, sim, porque lá em João 1 diz, o verbo se fez carne, Muita gente, a gente vê em pregações que Jesus não era carne, Mas ele se fez carne. Se Deus disse, se João escreveu que o verbo se fez carne, é porque Jesus também era carne. E a gente vê Jesus, ele teve mãe, Jesus teve irmãs, Jesus teve cansaço, Jesus teve fome, Jesus teve sede. Não é isso? Jesus fez todas essas coisas como homem, porque ele era homem, ele era humano, Todas essas coisas. E mais, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus se angustiou, porque a Bíblia diz que ele estava angustiado, no momento em que ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, Jesus estava angustiado, ele sofreu. Mas como Deus, Jesus fez muita coisa por nós, Jesus fez muito, Jesus curou, Jesus batizou, Jesus salvou, Jesus perdoou. E Jesus, ele perdoou mesmo as pessoas, Porque ele era Deus. Como Deus, ele fez muito. E como carne, ele também fez muito.
muito pela nossa vida. Irmãos, e a gente lendo com atenção tudo aquilo que Jesus fez, né? Tá bom, diz, não, ele veio da descendência da carne, veio da descendência de Davi. Ele foi, né? Mas a Bíblia mesmo diz que disse o Senhor ao meu Senhor, se ele era filho, né? Ele era filho de Davi, mas ele é Senhor acima de todas as coisas. Que bendito seja Deus, porque ele era Deus verdadeiro, sincero, puro, fazia milagres, né? Era bom para as pessoas, né? Ninguém nunca ouviu na Bíblia dizer que Jesus disse, eu acho que, né? Eu penso que, ou eu suponho que. Não, Jesus nunca disse, porque ele era verdadeiro, né? Porque ele sabia o que estava dizendo e como estava dizendo, né? Ele nunca pensou assim, de maneira que a gente às vezes está na dúvida de alguma coisa, né? A gente diz, eu acho que foi assim. Não, Jesus nunca disse eu acho, né? Ele fez. Ele venceu, como Deus, ele venceu a carne, ele venceu o pecado, ele venceu a natureza, ele venceu o inferno e venceu até a morte, né? Portanto, irmão, não é coisa para nós ficarmos nos preocupando com, né, com o nosso opositor, porque ele não tem mais poder, né? E a Bíblia diz também que não há encantamento contra Jacó. Então, né? Por que vamos nos preocupar com ele? Né? Nós estamos na casa de Deus, né? Nós somos de Deus. Nós deixamos todas essas coisas de lado, o engano, a injustiça, a inveja, todas aquela soberba, principalmente, que a soberba é uma arma que ele usa poderosa, né? A soberba é uma coisa terrível. E tudo isso nós deixamos um dia. Nós tivemos a oportunidade de escolher aquilo que queríamos. Nós escolhemos Deus. Nós escolhemos Cristo. E temos todas as promessas, né? Todas as promessas que Ele fez para aqueles, né, que acreditassem, que crescem que Jesus Cristo era o Filho que veio, né, para fazer uma obra grande, tanto para morrer por nós, para eliminar, né, porque o pecado ele estava enrustido, né, ele vinha lá do Éden e não tinha como as pessoas se livrarem, né? E Deus, que é protetor, ajudador, Ele foi além do que nós imaginávamos, como entregar o seu próprio Filho. Quando olhamos assim que vemos que o véu se rasgou ao meio, ninguém pode imaginar o sentimento de Deus naquele momento, porque o sentimento de Deus ali, né, era muito forte, né? E ver pessoas a quem Jesus salvou, a quem Jesus livrou, a quem Jesus ensinou, ficarem gritando feito uns desesperados, crucifica, crucifica, esquecendo totalmente daquilo que o nosso Jesus tinha feito, né? E hoje a gente vê que muita gente faz isso, né? Por quê? Porque não entende, porque não aprendeu, porque ninguém ensinou. Pessoas, eu não nasci em berço evangélico, não nasci, mas eu fui para Jesus com 14 anos e nunca, nenhum momento eu me arrependi disso, porque eu não tenho ninguém a quem recorrer com a confiança que eu tenho em Deus, né? E a gente não tem, porque vai de uma forma ou de outra, depois você percebe que tem que falar mesmo com Deus, porque senão você não resolve aquela situação. E Jesus não, Jesus ele resolve. Ele é Pai sereno, amigo, Ele é justo. Mas Deus, no juízo, nós sabemos que Ele vai dar o perdão ou vai dar o castigo, dependendo dos nossos erros e dos nossos acertos. Mas nós temos que, a gente vê Paulo, por exemplo, ele mesmo fala que foi escolhido, foi separado, né? E ele não era, vamos dizer assim, uma boa pessoa, né? Ele era um perseguidor da igreja e ele era perseguidor do Senhor Jesus. Mas a misericórdia de Deus foi maior
O poder de Deus foi maior. Tudo foi muito maior quando Deus trouxe ele para si. E ele disse que ele seria vaso para Deus, né? E ele escolheu, ele entendeu. Naquele momento ele entendeu, como nós um dia entendemos, que a nossa vida é de Deus, a nossa vida pertence ao Senhor, né? Ele resolve o que vai fazer. Ele não te diz quando vai nascer, não te diz quando vai morrer. Então, ele vence todas as coisas, né? A gente vê muitas vezes que Deus tira a pessoa do leito de morte. A gente vê isso para as pessoas, né? E a gente diz, aí eu faço. Não, nós não fazemos. Nós pedimos, mas naquele momento de uma cura, é a mão de Deus. Novamente, mas a mão de Deus que vem ali sobre essas pessoas, né? Porque nós não temos nada. Jesus teve, sim, mas ele era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. E a gente olha na Bíblia e vê o que ele fez como homem e o que ele fez como Deus, né? Ele tinha, né, as duas naturezas. Jesus tinha as duas naturezas e por isso ele agia da maneira que ele agia. Ele podia dizer, levanta, toma teu leite e anda, como ele disse, né? Mas nós não podemos, nós temos que clamar e pedir que ele faça, né? Temos que pedir que ele faça, porque nós mesmos, da nossa vontade temos, né? Mas de nós mesmos, da nossa carne, porque a nossa carne nada é, né? E a gente não pode fazer tudo aquilo que Jesus fez um dia, mas ele nos ensinou. Ele fez coisas que ele não era necessário fazer, né? Como ele foi tentado pelo nosso adversário, ele foi tentado e ele resolveu resolveu tudo de uma boa maneira. Mas por quê? Ele precisava? Não. Ele queria nos ensinar como vencer as tentações, né? Ser tentado não é pecado, né? A tentação, ela vem. Isso não é pecado para nós, mas é pecado aceitar a tentação e fazer aquilo que não era para ser feito, né? E muitas coisas, irmãs, muitas coisas. Sou muito grata a Deus, os irmãos também, né? E sou grata a Deus por esta igreja, pelos irmãos, né, que aqui vêm todas as quartas, sextas, domingos, que estão aqui, né? Sábado nas orações. A gente agradece muito a Deus por ver que Ele continua desde o Éden até agora. Teve a morte de Jesus. A gente viu como estava aquele povo e eles não tinham com quem se apegar. Mesmo assim, sendo pecadores, Jesus curou, né? E Jesus perdoou. A gente vê, né, como aquelas pessoas que estavam mal, que precisavam entrar naquele tanque, e somente uma palavra de Jesus, uma palavra, né? Como tem um louvor aí, acho que a Andréia conhece, que diz: basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema caem aos seus pés. E isso é verdade, né? O mundo inteiro, né? Porque Jesus, Deus domina esse mundo com um punho. Ele não precisa de muito, né? Porque a Bíblia diz que a sombra dele, né? A figura dele faz sombra na terra. É muito grande o poder de Deus aqui nas nossas vidas. E também buscamos de coração, porque entendemos que não somos nada. Buscamos de coração esse poder, esse ser para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. E por isso, minhas irmãs, eu digo agora, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos dentro de casa ou fora dela, né? Porque quem dirige a nossa casa é o Senhor Jesus, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É quem dirige o nosso lar, é quem dirige, porque nós aprendemos que Ele pode tudo, né? Ele pode, o poder dele é muito grande e Ele pode todas as coisas, né? E assim como a nossa vida Ele resolve da maneira que Ele entende. Como diz o Salmo 103, da maneira que Ele apraz, né? Jesus faz, né? Ele cuida, Ele toma conta,
né? E a gente estudando na Bíblia com atenção, a gente vê coisas belíssimas, coisas grandiosas que Ele fez, né? Que nós devíamos, para o nosso bem, para o bem da nossa salvação, porque é o nosso espírito que vai passar a eternidade lá, não é a nossa carne, porque a nossa carne não é nada, né? Essa não é nada. Então é o nosso espírito que vai ficar lá, que vai passar a eternidade com Deus, louvando, bendizendo, não é? Todas essas coisas que a Bíblia promete, porque Deus falou, é promessa de Deus, é palavra de Deus, é a fidelidade de Deus que está nas nossas vidas. Somos fiéis, não? Né? Muitas vezes saímos, né, dos nossos passos, da nossa vida. Muitas vezes negligenciamos a palavra, né? Deixamos de estar aqui para estar em outros lugares. Isso acontece mesmo, né? Mas Deus não. Deus é fiel em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Deus é misericordioso em todo tempo, né? Tudo que temos, tudo que somos, vem da mão do nosso Salvador, do nosso Senhor, daquele, né, que tudo fez pelas nossas vidas. E por que Ele fez? Por amor à obra dEle, porque Ele fez com as próprias mãos, Ele soprou. É muito importante, é grandiosíssima a obra de Deus nas nossas vidas, né? É muito importante tudo aquilo que Deus fez e deixou o livre-arbítrio, e também cada um tem que fazer por si, né? Se temos que obedecer, obedeçamos, né? Se temos que ter fé, temos fé e confiança, porque da nossa vida, desde que nascemos, da nossa mãe até agora, nós temos visto sim o poder de Deus na nossa vida. Nós temos visto sim tudo que Deus já fez nas nossas vidas. Então não é eu não li, eu não aprendi. Não é. É prestar atenção naquele que está lá, né? Aquele que está lá. Por aquele que faz vir a chuva, Ele faz até a chuva subir, se Ele quiser, uma hora dessas, né? Porque Ele tem mostrado todo o amor, né? Toda a preocupação. Porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele desce até as montanhas, até os montes, para ver o que está acontecendo. E por quê? Porque Ele não sabe? É por amor. É por amor, um amor grandioso, um amor imenso que Deus tem pelas nossas vidas. E por isso Ele mandou o Filho se fazer homem, para estar de acordo, sentir também aquilo que o homem sente, né? Aquilo que nós sentimos. Então Jesus também sentiu, né? Porque ele passou por muitas coisas. Nós não aguentaríamos passar o que Jesus passou, a morte de cruz, né? E a ressurreição, né? Que Ele também venceu a morte, porque Ele ressuscitou para a glória de Deus e para o nosso, né, bem-estar aqui na terra, né? E Ele provou que veio como unigênito de Deus e voltou como primogênito de uma série de irmãos, né? Que somos nós. O poder de Deus é grande, a obra dele aqui na terra é grande. Nós não fazemos muito não, deixarmos o nosso almoço, estarmos sentados aqui. Não fazemos muito não, fazemos muito pouco ainda. Teríamos que fazer muito mais para Deus, porque a nossa salvação é uma certeza. É uma certeza, é aquilo que Deus está preparando para... Já está preparado lá, né? Já está preparado tudo para nós, né? E é o nosso espírito, gente, é o nosso espírito que vai estar lá, né? Nós temos muita coisa com a nossa carne, com a nossa vida, porque eu quero aquilo, eu quero também aquilo outro, eu quero. E o pior de tudo é que a gente ajoelha e pede: Deus me dá. Deus me dá. Tem coisas que Deus não quer dar, porque Ele sabe que aquilo vai nos afastar do caminho, vai nos afastar, vai ficar pensando, idolatrando alguma coisa,
e idolatra mesmo. A idolatria é um pecado tanto quanto aqueles 10 que está marcado na Bíblia. Muita coisa, é um pecado muito maior, né? Que a gente vê mesmo aquilo, que é um pecado maior. E a gente vê... Não marquei não. Não, mas eu marquei assim fora. A gente vê que em tudo, né? Que, como eu falei aqui, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve sono, Jesus teve cansaço, e tudo isso está no livro de Mateus. Mateus 1:18, Mateus 12:47, Mateus 21:18. As irmãs guardam aí para, né? E Mateus 26:37. E por último, a ressurreição de Jesus, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, né? Então, e Jesus também, uma coisa que eu me lembrei agora, além de tudo isso, ele afirmou o seu poder sobre todas essas coisas, né? Sobre as enfermidades, não é? Sobre o andar, sobre o falar. Jesus também, né, venceu o inferno, venceu ele venceu tudo, né? E ele mesmo disse, palavra dele, ele disse, esqueci agora o versículo, mas ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E ele é, né? Ele mesmo disse, eu sou. E para aquela mulher, onde ele quebrou ali todo o estigma, toda aquela coisa que um não falava com o outro, né? O judeu não se dava com o samaritano. E naquele dia, na beira daquele poço, ele também disse para aquela mulher: eu sou o que fala contigo, né? Para ela, ele se declarou mesmo. Ele disse: eu sou o que fala contigo, né? E ele é. E muitas vezes a gente ouve assim, pelo nosso pensamento, pelas coisas que a gente lê, a gente sabe, a gente ouve: eu sou o teu Deus, né? Eu sou o teu Deus. E a gente vê, eu já falei aqui uma coisa que me impressionou muito, quando o Espírito Santo falou para mim: haja com prudência, porque eu estou vendo tudo. E eu naquele dia chorei muito, mas me acalmei e tudo ficou bem para mim, graças a Deus. Não foi por mim, porque a minha carne, né? Nós todos somos difíceis. Nós somos muito difíceis, né? E meu pai, ele não era evangélico, não, mas ele dizia: se eu fosse Deus, eu deixava todo mundo de mão. Eu deixava aí se virem, porque essas pessoas não querem saber. E é verdade, a gente não diz se eu fosse Deus, porque não é possível, né? Mas se Deus nos atendesse, muitas vezes a gente pensa coisa que Jesus nunca pensou, né? Jesus nunca pensou. Jesus em criança, 12 anos, né? Ele já ficou lá naquele templo, fazendo, né? Falando do Pai, né? E quando Maria e o José voltaram para buscar ele, ele disse: não me convinha falar das coisas de meu pai? Por que me procuravas, né? E naquele dia Maria também entendeu, né? Maria também entendeu, como ela entendeu no dia da multiplicação do vinho, né? Da água fazer vinho, que ele, né, disse: ainda não é chegada a minha hora. E ela entendeu ali que, né, não era mais o filho dela que ela criou. Ali estava Jesus Cristo, Filho de Deus, começando uma obra, né, aquela que ele fez durante muito pouco tempo. Mas foi uma coisa que marcou e que ficou. Nada que aconteceu naquele tempo, a não ser os países, se diz hoje em dia. Como Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu. E as pessoas dizem: olha, ele morreu por todos. E foi. Ele morreu por todos aqueles que reconheceram e que ainda vão reconhecer, por intermédio da palavra, por intermédio das pregações e por intermédio da palavra de Deus, né? Muitos que ainda vão conhecer, né? E por aqueles, Jesus ainda intercede.
Porque Jesus está sentado à direita do Pai e está intercedendo por nós também, né? Está intercedendo, e é uma coisa muito maravilhosa, é uma coisa muito bonita, é uma coisa que ninguém faria pelos outros. As mães fazem pelos filhos, sim, fazem, mas elas buscam a quem para pedir, né? É também para Deus, né? Ninguém intercede por um filho ou por uma filha sem ele estar pedindo para Deus por ele, né? Meu pai, guarda fulano que saiu, ou guarda ciclano. É assim sempre, né? Faz ele voltar, traz ele de volta, né? Para a tua tenda, né? Mas a gente sempre precisa, de qualquer maneira, de qualquer coisa, qualquer ato errado ou certo, a gente precisa de Deus. A gente precisa que o Senhor esteja atento às nossas dores, aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Tudo aquilo que nós necessitamos está vindo dEle, né? Está vindo dEle toda a vida. Foi assim e vai continuar sendo até aquele dia que Ele surgir nas nuvens, né? Para levar a igreja. Aí sim, irmãs, aí nós estaremos para sempre, né? E é isso que devemos cuidar do nosso espírito, né? Matar cada dia a nossa carne, matar cada dia, porque ela não faz nada por nós, né? E nem entende o poder do Espírito, o agir do Espírito Santo, o efetuar de Deus na nossa vida, né? A nossa carne, ela não entende, né? A gente olha, ontem o meu marido estava vendo lá qualquer coisa, e eu olhei uma moça, era um jogo de vôlei, acho que era isso que o Brasil perdeu. Tinha uma moça muito bonita entre o time, né? E ela estava naquela rede segurando assim, focalizaram ela. Aí eu falei para ele, olha lá, que moça bonita. Aí ele falou, é mesmo, ela é muito bonita, aquela menina lá. E era uma moça muito bonita. Aí a gente fica pensando, adianta? Adianta? O que adianta é nosso espírito. Você pode ter o que quiser na vida, você pode ter a tua casa linda. Todo mundo quer uma casa, né? Com tudo ali dentro, né? De acordo. A gente quer também, né? Mas em primeiro lugar está o nosso compromisso com Deus, a nossa gratidão a Deus, porque Ele, por tudo, desde o nosso nascimento, desde antes, desde o Éden, porque ali mesmo Deus Pai ainda foi ali, ainda matou, né, um cordeiro, simbolizando Jesus Cristo já, né, e fez uma túnica. Algum dia eu estava conversando, não sei com quem foi, sobre isso. Falei, ele fez uma túnica, significa daqui até o joelho, né? Mais ou menos. Ele não fez uma coisinha pequenininha, cobre só aqui, cobre ali. Não, ele fez uma túnica, né? E todas essas coisas a gente tem que levar em conta na nossa vida de agora. A gente tem que levar em conta. Passou-se há muito tempo uma prima do meu marido estava conversando comigo e ela disse, isso foi há muito tempo, isso foi lá no passado. Eu falei, mas Deus para você é presente? É. Eu falei, o que Ele fez não conta? Ah, conta, mas Deus não quer que a gente fique ali. Falei, então, cada um por si, né? Mais uma vez, a salvação é individual. Quer? Se não quer, irmã, e é um pecado, sabe? É uma ofensa a Deus. A pessoa, né, não querer, não aceitar a graça divina, né? Não querer aceitar a graça, aquilo que Deus fez, é uma ofensa. Isso é uma ofensa a Deus. E é uma ofensa consumada, já foi feita. E a gente entende muito bem disso. Essas coisas a gente não esquece. E por isso, irmãs, eu digo assim, eu sempre converso com alguma das irmãs aqui, Andréia, Marilene, que fica o tempo delas ali conversando comigo, né? E a gente sempre comenta essas coisas, né, Andréia? Tudo que Deus fez, o que Deus faz e aquilo a quem Ele dá o dom. Deus teve o cuidado de dar o dom até da intercessão, né?
até intercessão é dom de Deus, né, para a gente. E todos os dons que Deus deu não foi à toa, Ele usaria. Mas Ele, né, Ele nos cobriu, nos presenteou com os dons, né, para que nós pudéssemos fazer a contento, né? Tem aí, está na tua mão, faz a contento. E é isso que nós precisamos. Mas para todas essas coisas, né, como disse Paulo, né, nós temos por aquele que nos amou. Então, todas essas coisas nós temos que fazer com boa vontade, com alegria, porque a alegria do mundo dura pouco, né? Ela é hoje e né? Aí acabou. Amanhã não tem. Amanhã vem um problema, amanhã vem uma outra coisa, né? E a gente esquece aquilo de ontem para cuidar do de hoje. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é perene. O amor de Deus é para sempre. E Ele promete nos tirar daqui e nos levar para lá, né? E um dia nós vamos, né, para lá. Então eu sempre peço para Deus, santifica-me, Senhor, né? Mas é nós que temos que buscar, né? Porque muitas vezes a gente ajoelha, pede para Deus, mas não vai buscar, não vai procurar, né? Às vezes eu digo também, quer emprego? Pede para Deus sim, mas vai levar o currículo. De repente, numa hora dessas, né, a tua vaga está lá, esperando, né? Porque Deus já providenciou. Porque Ele é Deus de providência. Deus é Deus de providência, Deus é Deus de justiça, Deus é Senhor de todas as coisas, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Ele está presente e disposto a nos ajudar, né? E Ele faz, depende da nossa fé e da nossa obediência, né? Porque não foi à toa, não, irmã. A gente lê, o véu do templo se rasgou, mas não foi à toa, né? Porque Deus estava de frente, ficou de frente, nos dando a oportunidade de falar com Ele, né? De falar com Ele, de louvar o seu nome. Ele nos deu aquela oportunidade quando o véu se rasgou, né? E aquele véu só se rasgou quando Jesus disse: está consumado. E estava realmente consumado. Toda uma obra que vinha do Éden. Porque quando a antiga serpente, né, induziu Eva a fazer, né, a comer do fruto, né? Deus prometeu ali, né, que haveria de nascer um de mulher, né? Deus prometeu. Ver quanto tempo passou até a vinda de Jesus, até a morte de Jesus, né? Porque Deus não falha. Pode demorar para nós demora, para Ele, Deus é Senhor do tempo. Ele não precisa do tempo para Ele fazer nada. Ele faz porque Ele é Deus. Então Ele é Senhor do tempo. Nós achamos que passamos muito desde o Éden até a vinda de Jesus. Para Deus não, né? Para Deus Ele diz: faça-se, isso faz. Menos nós, né? Porque Ele disse: haja, faça-se, crie-se. Mas a nós não. Ele fez com a própria mão, né? Ele fez com a própria mão. Ele soprou com o próprio, né, hálito dele. Ele soprou nas nossas vidas. Somos importantes sim para Deus. Somos importantes. Devemos usar essa importância para fazer o bem para Deus, fazer o bem para o próximo também. Falar de Jesus principalmente. Não é só fazer o bem. Falar para essas pessoas que estão aí jogadas na rua, que tem um Deus preocupado. Tem um Deus preocupado com ele. Não é o álcool, não é a droga, não é essas coisas que as pessoas usam para se sentir melhor, para esquecer o sofrimento que tem aí fora. Mas Deus chora também por eles, porque Jesus chorou, Jesus se angustiou, né? Jesus sofreu, né? Todas essas coisas Jesus fez, né? Por nós também. E naquela hora Ele sabia que Ele podia parar, mas Ele não parou. Ele sabia que nós não tínhamos outra saída, né? Nós não tínhamos outra saída, mas Ele, né, foi adiante, foi até o fim. Consumou a obra que foi
criada lá atrás, lá no Éden, né, irmãos? E foi assim que, né, que é a divindade de Jesus e também a humanidade dele, né? Como homem, ele fez muito, nos ensinou. E como Deus, né, como um Pai divino, ele preparou, né? Ele preparou, não só preparou, como veio e nos ensinou, né? E nós não tínhamos outra saída a não ser a morte e o inferno, né? Mas ele preparou tudo, tirou, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu tudo, né? Ele deixou ali e ainda deixou a Bíblia. Está aqui, vocês estudem e vejam tudo que eu já fiz. Nenhum livro neste mundo pode se dizer que foi lido quanto a Bíblia até agora, né? Muitos escritores, muitos poetas, muitos deles fizeram muita coisa, né? Escreveram muito. Tem livros aí que se tornam best-seller, né? É muito mais vendido no seu, mas não tanto quanto a Bíblia, né? Porque esta veio de Deus. Este livro veio de Deus para nós, para a nossa vida, nos mostrando quanto nós somos importantes para Deus e quanto Ele se preocupa por nós, quanto Ele age em nosso favor, trabalha ao nosso favor, porque a Bíblia lá em Isaías diz, né? É um Deus que trabalha para quem nele confia, né? Então, e é esse Deus, irmãos, é esse Deus que já foi homem um dia e que agora está no céu, velando também por nós. É esse Deus em quem nós devemos confiar. É nesse Deus que devemos obedecer. É nesse Deus que devemos ser gratos toda a nossa vida por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele criou, né? Porque é perfeito tudo aquilo que Ele faz. Ele é um Deus maravilhoso e foi um homem perfeito na nossa vida. Amém, minhas irmãs?